O que falta para você se inscrever no nosso canal, é de graça, vai lá, 97% das pessoas que veem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho para se inscrever e ative o sininho, ajude o nosso canal a crescer, tamo junto. Raymond Kopaszewski, mais conhecido como Raymond Kopa, foi um futebolista francês que atuava como meia-atacante. Filho de imigrantes poloneses, o primeiro trabalho de Kopa foi nas minas de sua cidade natal, juntamente com o pai. Ainda com 6 anos, teve de aposentar-se por invalidez, uma rocha de carvão caiu de um carrinho que saiu dos trilhos e amassou o dedo indicador de sua mão direita, que teve de ser amputado. Começou a praticar futebol. Aos 18 anos, sendo a sensação da equipe amadora de Noyaux-les-Mines, foi inscrito em um concurso promovido pela Federação Francesa de Futebol. Ele chegou às finais, mas a baixa estatura, 1,67 metro, e a dupla nacionalidade o atrapalhavam na visão dos jurados. Ainda assim, chamou a atenção do Angers, que ofereceu-lhe o primeiro contrato profissional. Na pequena equipe logo demonstrou ser um jogador diferenciado, era um destemido, rápido e habilidoso meia-atacante especialista em passes e assistências. Após 2 anos, foi contratado pelo Reims. Jogando ao lado de jogadores de destaque como René Bliard, Robert Jonquet e Leon Glovac, outro polaco-francês, ganhou o campeonato francês em 53 e outro em 55. A subida ao estrelato chegou a colocá-lo no centro da discussão dos franceses sobre a identidade nacional do país, mesmo com a própria seleção francesa já sendo caracterizada por um multiculturalismo. Kopa atuou na vitoriosa temporada de 54-55 dos Reims, realizada após o fracasso francês na Copa de 54, sendo alvo de injúrias racistas de setores das plateias. A segunda conquista na Ligue 1 permitiu ao Reims disputar, representando a França, a primeira edição da Copa dos Campeões da UEFA, realizada na temporada europeia de 55-56. A equipe alvirrubra chegou à decisão, onde enfrentou o Real Madrid. Os franceses chegaram a estar vencendo por 2-0 e Kopa poderia ter feito o terceiro dos Rouges et Blancs, mas a bola foi salva em cima da linha. Em seguida, ainda no primeiro tempo, os espanhóis empataram. O Reims chegou a ficar novamente na frente no segundo tempo, mas o Real empatou 5 minutos depois e marcou o quarto a 11 minutos do fim. Os franceses pressionaram e chegaram a acertar a trave aos 43 minutos do segundo tempo, mas o resultado em 4-3 foi mantido e o título ficou com os madrilenhos. O talento de Kopa, todavia, foi reconhecido pelo time adversário, que o contratou imediatamente. No ascendente clube da capital espanhola, Kopa iniciou sua fase mais brilhante, mesmo trocando de posicionamento, como o titular de sua posição era ninguém menos que Alfredo Di Stéfano. Kopa teve de deslocar-se para a ponta esquerda, o que ele fez com maestria. Ganhou os 2 primeiros campeonatos espanhóis que disputou, em 57 e 58, ano em que receberia a Bola de Ouro da France Football como melhor jogador europeu. Paralelamente, atuando ao lado também de Ferenc Puskás, participava das consecutivas conquistas dos blancos na Copa dos Campeões. A terceira e última delas com Kopa foi justamente contra a sua ex-equipe do Reims, em 59. Acertou sua volta para o Reims após a decisão. Kopa voltou e logo ganhou a Ligue 1, em 59 e 60. O clube do Reims estava mais fortalecido, também com Roger Piantoni e Just Fontaine, com quem formara letal trio ofensivo na Copa de 58. Os anos 60 lhe seriam difíceis, marcados principalmente pela leucemia de seu filho, que viria a falecer, e pela escassez de títulos. Ganharia apenas o francês de 62, o último vencido pelos Rémois. A volta à França seria marcada também por lesões e um relacionamento deteriorado com os dirigentes devido a contratos que Kopa considerava escravagistas para os jogadores. Em 64, o time terminou rebaixado. Kopa encerrou a carreira em 67. Primeira convocação para a seleção francesa veio em 52, com ele recém-chegado ao Reims. Suas atuações e a baixa estatura logo lhe renderiam a alcunha de Napoleão do futebol. Kopa esteve presente na Copa de 54, em que o desempenho da França foi decepcionante, com o time sendo eliminado na primeira fase. Na Copa de 58, os Blues foram com um conjunto melhor. Kopa foi ao Mundial mesmo não tendo participado das eliminatórias, uma vez que os dirigentes do Real Madrid não o liberavam. Não demorou a entrosar-se com Roger Piantoni e Just Fontaine. Inspirado pelo trio de ataque, a França rumou às fases finais, parando apenas na partida contra o Brasil, nas semifinais.
Os brasileiros conseguiram impor seu domínio, forçando os meias franceses, como Copa, a ficarem no campo de defesa. Na disputa pelo terceiro lugar, contra a rival, para franceses e poloneses, Alemanha Ocidental, Copa saiu-se muito bem. Marcou um dos gols e encheu Fontaine de lançamentos, fazendo com que o colega marcasse 4 vezes na vitória por 6-3 e somasse 13 ao final do torneio. A França acabou não se classificando para a Copa de 62, perdendo surpreendentemente a classificação para a Bulgária. Copa não pôde participar dos jogos decisivos devido a lesões. O ano de 62 marcou também a sua despedida da seleção francesa, em jogo contra a Hungria. Morreu em 3 de março de 2017 aos 85 anos. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores da história da França, seguem algumas de suas conquistas individuais. Ballon d'Or, 58. FIFA 100. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.